João Victor Teófilo, pois não, João? Olha, Pitoli, seguindo com mais informações, essa vem da Revista Oeste, a organização não governamental Me Too Brasil recebeu 4 denúncias de assédio sexual que envolvem o ex-ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Na última quinta-feira, a imprensa repercutiu o escândalo que culminou na demissão do ex-ministro. Conforme o jornal O Globo, esse número cresceu um dia depois, na sexta-feira, em virtude da exposição do caso. As investigações sobre a denúncia de assédio sexual estão sob a responsabilidade do Ministério Público e da Polícia Federal. O presidente Lula, como nós trouxemos aqui, demitiu Silvio Almeida já na sexta-feira. A ação do chefe do executivo ocorreu depois que o portal Metrópolis revelou as acusações de assédio sexual contra Almeida. As denúncias contra o ministro foram reveladas pela organização Me Too Brasil, que alegou que as vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa. O advogado e acadêmico Silvio Almeida acabou ficando notável pela defesa de grupos minoritários e possui um amplo currículo acadêmico. Graduado em Direito e Filosofia, tem mestrado e doutorado em Direito Político e Econômico e Filosofia e também Teoria Geral do Direito, Pitoli. E serve para quê? Tudo isso. Bom, esse cidadão, eu volto ao ponto que coloco como condição fundamental para essa mulher que chega ao ministério. Ou chega olhando para a Débora dos Santos, ou para mim é mais do mesmo. É direito dos manos, longe de ser para humanos direitos. Olavo, a história vai dizendo que quando aparece uma situação como essa, é só uma questão de tempo para novos e muitos casos aparecerem. Além da Aniele, uma professora já se manifestou e outros casos vão chegando. Caminho sem volta do Silvio, já era. Silvio Almeida, adeus. Legal, bem interessante. O crime, esse tipo de crime, ele produz nas mulheres uma reação ambígua, diferente da produzida nos homens. Mulheres vítimas de assédio, em especial assédio sexual, elas se fecham, elas se sentem, na maioria das vezes, se sentem culpadas, não todos, é claro, se sentem culpadas e demanda uma atenção diferenciada, que é aquela antiga colocação que sempre falamos aqui, crédito na palavra da vítima no primeiro momento. A ONG Me Too fez as denúncias, encontrou resistência no governo federal, a ciência, a notícias que o governo federal tinha ciência desde janeiro e empurrava isso com a barriga. Mas Silvio Almeida, altamente capacitado nesse segmento, emitiu uma nota, Pitoli, amigo ouvinte, Silvio, ele disse, tentando se defender, olha, eu estou sendo aqui acusado de abuso sexual, ele disse assim, devido a essas acusações, perde o Brasil, perde a pauta de direitos humanos, perde a igualdade racial, perde o povo brasileiro, perde o caramba! Ganham as mulheres que mostraram força. Pode-se questionar a ideologia, se o Instituto Me Too é woke ou não é woke, mas corajosamente levou a denúncia dessas mulheres ao ponto de demover, de impedir a continuidade de alguém que já se utilizava da máquina pública para se defender. Silvio Almeida usou da máquina pública para se defender, o que é inaceitável. O direito de defesa, dentro das suas vias, com seu dinheiro, ok, vai se defender. E, por fim, a pauta woke brilha nesse momento. Logo depois das denúncias, né, a esposa do Silvio Almeida, a notícia disse assim, isso só aconteceu com ele porque ele é preto. Silvio, eu confesso que desde o primeiro momento eu comemorei, não, é óbvio, não o crime, não a forma como se deu, mas a saída desse homem do Ministério dos Direitos Humanos. Uma soberba, a forma como ele lidou com o cargo, né, a forma como ele desdenhou de uma função fundamental para nós, desde o primeiro momento, a primeira semana de governo, que ele poderia se mostrar de fato acima de questões meramente ideológicas e partidárias, ele decidiu ver crianças, idosos e idosas naquela quadra da Polícia Federal. Silvio, a gente tem relatos de crianças que ficaram mais de 24 horas sem comer, sem trocar as fraldas. Você tem pequena aí em casa.
sem poder se alimentar, sem trocar as fraldas. E, Silvio, um outro relato inacreditável daquele dia, um grupo de senhoras presas naquela quadra, fazendo oração para que as crianças dormissem, para que não sentissem o peso da fome. E esse cidadão, ministro dos Direitos Humanos, nada fez para mim, num divisor de águas, né, que ele poderia ter estabelecido na função que passava a exercer. Comemora a saída desse do Ministério, viu, Silvio? Pois é, Vitória, você usou uma palavra, você falou soberba, né? Enquanto o doutor Olavo falava, eu anotava essa frase aqui, ó. A soberba precede a queda, né? Acho que todo mundo já ouviu essa expressão. Ele é um sujeito soberbo. Ele agia assim, dessa forma. Antes de chegar ao governo, ele já tinha essa postura. Acho que a investigação deve e vai continuar, tem o Ministério Público à frente, e é um caso de polícia. Então, a investigação vai seguir. Eu queria complementar por esse lado, justamente por esse lado. Ele sacou a carta da questão racial, né? Usou isso, o único ministro negro na esplanada dos ministérios. Ele usou também essa expressão, perde o Brasil, perde a pauta dos direitos humanos, como se fosse insubstituível e como se fosse alguém que tivesse um know-how para aquela cadeira que outra pessoa não poderia ocupá-la. Então, isso é a soberba. E as falas dele, um sujeito sempre muito colérico, isso é retrato de uma pessoa que tem essas características. Um dia a conta chega, e chegou da pior forma possível. Em relação, Pitoli, ao 8 de janeiro, eu queria frisar também, são dramáticos esses relatos, e eu, como você, eu chego às vezes a me emocionar quando eu leio relatos, quando eu ouço histórias de pessoas que passaram por essa situação. Eu sempre me recordo de uma outra cena que também me causa alguma angústia. Quando aquela senhora Rosa Weber, que presidia o Supremo Tribunal Federal, antes de se aposentar, fez uma fala, uma homenagem ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele entrou na colmeia, que é a divisão feminina, a penitenciária feminina, como a Papuda para os homens, no Distrito Federal para mulheres, e disse que aquelas mulheres rezaram e aplaudiram o ministro Alexandre de Moraes. Mulheres presas porque saíram a Brasília, estavam em quartéis ou naquela esplanada, naquela manifestação, numa tarde que terminou de um jeito que ninguém gostaria. Mas que, provavelmente, muitas delas, todas, não sei quantas, não tiveram individualização da conduta, materialidade encontrada, foram embarcadas em ônibus, despejadas num ginásio da Polícia Federal, e o martírio começou conforme você narrou com propriedade. Eu fico imaginando, porque me recordo de uma delas que foi solta, dar um depoimento, teve a voz distorcida, porque não poderia ser reconhecida, que as mulheres se urinaram quando viram o ministro Alexandre de Moraes ali dentro. E a ministra Rosa Weber teve a capacidade de dizer, do alto da cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal, que elas agradeceram ao ministro Alexandre de Moraes por terem sido presas. Essa é outra cena que me causa angústia. Eu vou usar só essa expressão. Tem outras coisas que me causam também. Revolta.